Meus amados, queridos irmãos, a paz do Senhor, eu gostaria de convidar nós em alguns versículos em Daniel capítulo 5, fala sobre o banquete de Belsazar e a mão misteriosa. O rei Belsazar deu um grande banquete a 1000 dos seus grandes e bebeu vinho na presença dos 1000. Havendo Belsazar provado o vinho, mandou trazer os utensílios de ouro e de prata que Nabucodonosor, teu pai, tinha tirado do templo que estava em Jerusalém, para que bebesse nele o rei e os seus grandes e as suas mulheres e concubinas. Amém. Glória a Deus. Aqui fala de um banquete de um rei chamado Belsazar. Olha que festa, festa de milhares. 1000 dos seus grandes estavam ali, só gente grande, hein? Aleluia. Mas quando ele bebeu vinho, é por isso que a Bíblia diz, não seja, aleluia, chegada ao vinho. Ele resolveu zombar do Deus dos judeus. Mandou pegar os utensílios da casa de Deus que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém. Ali o rei estava assinando a sua sentença de morte. Diz que deram louvor aos deuses de ouro, de prata, de cobre, de ferro e de madeira. Mas na mesma hora apareceram os dedos de uma mão, não precisou da mão não, só os dedos. Escrevia defronte do castiçal na estucada parede do Palácio Real e não via a parte da mão que estava escrevendo. Aleluia, nada. A mão de Deus é a mão poderosa, é a mão grande, que nosso Deus é grande. Diz que ele mede a palma, a terra, põe as águas na concha da mão e assim sucessivamente. Aleluia. É aquilo que o salmista diz que os céus dos céus não pode conter. Então vem só os dedos escrevendo, assinando a sentença de morte do homem. Essa mensagem é o banquete que tornou em velório. Aleluia. A Bíblia diz que ele ficou turbado. Para que ele ficou? Deixa a mão escrever para lá. Não, aleluia. Quando Deus age, cadê o grande? 1000 dos seus grandes. Cadê os 1000 dos grandes? Acabou. Quando Deus age, ninguém pode impedir. É ele quem diz assim. Então a Bíblia diz que de repente mudou o semblante do rei, os seus pensamentos, e turbaram juntos seus lombos, e se relaxaram os seus joelhos e batia um no outro. Aleluia! O que estava fazendo o rei? Estava aplaudindo a Deus com os joelhos, não quis aplaudir a Deus com as mãos, como está escrito no livro do Salmo, no 47, não. Teve que aplaudir a Deus com o joelho. Cadê o homem bravo? Cadê o homem valente? O homem grande? Só de ver uns dedos escrevendo a coisa que nem ele estava entendendo. Deixa eu escrever para lá, vou continuar. Não. Quando Deus age, Deus precisa só de escrever alguma coisa. Escreveu a sentença. Diz que o joelho dele batia um no outro, não é isso que está aqui no versículo 6? Aleluia. E o rei ordenou com força que se introduzisse os astrólogos, os caldeus adivinhadores. Só lembra em feitiçaria. Medo dele correr o rei, o Deus dos céus, não, mas Deus chamava que ele conhece. Mas cada um busca aquilo que ele conhece. E falou o rei que era para introduzir o sábio da Babilônia. E qualquer que lesse a escritura e declarasse a interpretação seria vestido de púrpura e traria uma cadeia de ouro no seu pescoço e será no reino terceiro dominador. Ofereceu os brindes, tanta coisa. Mas a Bíblia diz que chegou um jovem chamado Daniel. Aquele que depois ele mesmo diz no capítulo de número 11, versículo 32, que um povo que conhece seu Deus tornará forte fará proeza. Daniel chegou e leu a sentença de morte. A Bíblia diz, naquela mesma noite. Eu gosto desse versículo. Aleluia. O penúltimo versículo do capítulo, versículo 30, naquela mesma noite morreu Belsazar, rei dos caldeus. Vai brincar com Deus. Ele não teve o privilégio de falar, mas essa noite fizemos uma orgia aqui, uma grande festa, um banquete. Nada. E nem os que participou do banquete, os grandes, não teve o direito no outro dia. Mas participando, não. No outro dia estava todo mundo ali chorando, é claro. Estava no velório do rei. O banquete que transformou em velório. Sabe por quê? Porque com Deus não se brinca. Paulo diz que aquilo que o homem planta, ele colhe.
ele plantou aqui, ó. É por isso que o próprio Salomão diz que não seja dado a ouvir, não. Aleluia, não pode ser dominado. Foi dominado pela fama, pelo vinho, e ouviu a sentença de morte e morreu na mesma noite. Não teve o privilégio de, no outro dia, despedir de outros amigos, nem de dar alguma ordem no reinado, não. Morreu na mesma noite. Isso é que eu gosto. Naquela mesma noite, foi morto Belsazar, rei dos caldeus. Acabou. Acabou o grandão, que reuniu 1.000 dos seus grandes. Só tinha gente grande ali. Aleluia. Mas a festa acabou, sabe o quê? Tocou em coisas sagradas. Aleluia. Queria zombar? Foi zombado. E não teve direito de falar nada. Só receber a sentença de morte e morrer. A coisa ficou tão séria que o joelho batia no outro. Oh, aleluia. Já Daniel chegou e ele diz, isso que tem um espírito excelente. Tem um espírito da sabedoria, espírito de Deus. Aleluia. Esse que Davi diz, não me lance fora da tua presença e não retira de mim o teu Espírito Santo, lá no Salmo 51. O espírito da sabedoria, de fortaleza. Aleluia, glória a Deus. O homem ouviu a sentença dita por Daniel e não amanheceu o dia para despedir de alguém, nem para organizar quem ia fazer a transição do reinado, nada, quem ia ocupar o trono, não. O que restou para ele foi só a morte naquela mesma noite. Ele não poderia ter feito a festa e largado lá os utensílios, mas não, eu vou zombar do Deus, esses judeus vai ver, eu vou beber vinho nas taças de ouro, foi trazido do templo de Jerusalém. Ele com as suas mulheres e suas concubinas, vai beber. Não teve direito, aleluia, de ver o sol raiar no outro dia. No outro dia, quando o dia amanheceu, estava o povo velando o corpo do rei. Acabou o grande banquete, transformou em velório. E ele, aleluia, isso é exemplo, é o que Paulo disse, que é para isso, é exemplo para nós, para que nós não venhamos cair no espírito de rebeldia. Que Deus em Cristo abençoe a todos, meus queridos amados irmãos que estão meditando comigo nesta palavra. Depois leia com tempo o capítulo todo, aleluia, parando, versículo, Deus falando conosco, amém? Um grande abraço a todos em nome de Jesus.